Só se fala de Round 6, a nova série original da Netflix coreana. Pois é, e eu vim aqui conversar com vocês sobre dois assuntos muito importantes. Primeiro, vamos debater o final dessa série e eu vou responder para vocês a pergunta de $1 milhão: por que spoiler decidiu ficar em spoiler? Pois é, depois da vinheta a gente vai conversar muito sobre spoilers e eu ainda vou falar aqui para vocês quais foram as principais lições que Round 6 trouxe para nós. Bem, fala meus amores, aqui é a Rafa Gomes, estou muito feliz de estar aqui conversando com vocês nesse vídeo que vai ser puramente spoiler. Então se você não assistiu Round 6, entenda que você está aqui por sua conta e risco, e provavelmente você não vai entender muito do que eu vou dizer, então já fica avisado, ok? Mas antes da gente ir para o nosso assunto principal, já chega, se inscreve aqui no canal, deixa aquele comentário bacanoide para me ajudar e também me acompanhe no Instagram, no @RafaGomes, e lá no TikTok, no @RafaGomesC. Pois é, gente, esta pessoa que se apresenta aqui, que vocês tanto acompanham, virou TikToker, então já deu seu apoio lá, porque o TikTok está bombando e tem muita coisa legal, tem vídeos, tem dicas, tem curiosidades das mais diversas, e se você não está comigo nem no Instagram, nem no TikTok, você está perdendo muita coisa boa. Mas vamos falar agora sobre as principais lições que Round 6 trouxe para nós. Vou pular a parte da sinopse da série, porque se você está aqui comigo, você já assistiu a série ou está assistindo ela, né? Vamos falar primeiro das lições e depois desse final bombástico. Uma das coisas importantíssimas que a série trata é justamente não apenas diferenças sociais, mas também como uma boa parte da população sul-coreana acaba sendo vítima de um sistema social muito injusto. Aqui nós conhecemos a vida de alguns dos nossos protagonistas, que são os participantes desse jogo mortal, mas é claro que nós acompanhamos majoritariamente a vida do jogador 456. Eu vou chamar pelo nome do jogador e não pelo nome da pessoa, porque é um nome um pouquinho mais complicado, tá, gente? Eu vou tentar falar o nome dele ao longo do vídeo. Mas aqui a gente acompanha a vida dele, que é um homem que hoje vive na base do gambling. Ele vive de apostas e ele tem um vício muito sério em apostas, principalmente em corridas de cavalo. E ele é um cara que, assim, por ter uma vida financeira completamente desestabilizada, ele acaba mexendo com muito agiota. E a gente sabe que a agiota não é brincadeira, né? Mas tudo isso acontece na vida dele justamente porque ele, que trabalhava numa montadora de carros, acabou sendo vítima de uma demissão em massa quando a empresa acabou sendo completamente reestruturada. Me lembrou muito da situação da Ford aqui no Brasil. Se eu não me engano, foi a Ford que fechou a sua montadora numa das cidades do interior lá de São Paulo, o que acabou gerando uma demissão em massa. E, gente, a gente vê que esse personagem, ele acaba sendo fruto de um sistema que não funcionou para ele. De um sistema que, na verdade, normalmente não funciona para o seu povo. Então nós vemos vários casos ali de pessoas que de um jeito ou de outro foram afetadas por uma sociedade que realmente não as abraçou como deveria ter sido abraçada. Então é muito interessante que a gente vê esse contraste, a gente vê o lado pobre da Coreia do Sul e a gente vê como essas pessoas pelejam para conseguir o seu lugar no mundo e tentar conseguir a sua fatiazinha desse bolo, para quem sabe elas possam seguir com suas vidas. Caráter e princípios são assuntos muito abordados ao longo de toda essa série, e tudo isso também é mostrado pela ótica do jogador 456, porque ele é aquele homem que, tudo bem, deve os seus credores, acabou sendo vítima do sistema e acabou parando ali com a chance de tentar conseguir uma grana para poder salvar sua mãe, que está com um quadro de diabetes em estágio extremamente grave. E ali naquela situação a gente consegue conhecê-lo de uma forma que na vida real a gente não conseguiu conhecer. Nos dois episódios que a gente acompanha aquele jogador e que a gente vê ele entre a vida real e a vida dentro do jogo, a gente consegue perceber que, assim, na verdade ele não era um cara malandro.
No primeiro episódio a gente tem a impressão de que esse homem é um homem malandro que não consegue abandonar o vício em apostas e não tá muito preocupado em oferecer uma vida melhor para sua filha. E é um cara que parece que dá nó em pingo d'água, porque ele parece que tem sempre uma desculpa para fugir dos seus credores. Essa é a visão que a gente tem dele logo no primeiro episódio. Mas do segundo episódio em diante, a gente vê que na verdade ele é um homem cujas possibilidades e oportunidades simplesmente lhe foram tiradas. Todas as circunstâncias, na verdade, não cooperaram ao seu favor, o que fez com que ele se tornasse esse cara viciado na jogatina. E é muito interessante ver a evolução desse personagem, porque a gente percebe que ele, com todas as suas fragilidades que nós conhecemos lá no primeiro episódio, ele na verdade é um cara extremamente honesto e é um cara que tem princípios. Ele tem um instinto protetor que fala mais alto ao longo da série inteira. E a gente vê ele sempre puxando pro lado mais fraco, sempre defendendo o lado mais fraco, sempre sendo aquele que acaba dando voz e valor aos renegados. E é por isso que o grupo dele ao longo de todo o jogo acaba sendo literalmente o grupo mais fraco. Outra lição que essa série traz é como o ser humano fica diante do seu instinto de sobrevivência quando ele se vê no meio de uma circunstância onde é ou mata ou morre. E isso é muito interessante, porque quantas vezes a gente já não pensou ou trocou ideia com amigos a respeito de como nós nos comportaríamos em uma situação tão catastrófica e tão caótica, de tensão tão gigantesca, que isso exigiria de nós um comportamento quase animalesco. E é exatamente isso que a gente vê aqui. O instinto carnal e animalesco de cada uma dessas pessoas aflora de maneira inesperada e grandiosa. E aí a gente conhece um dos antagonistas que para mim foi um dos antagonistas mais bem feitos da TV contemporânea. Porque ao mesmo tempo que a gente tem aquele personagem que tem o desenho da cobra, se eu não me engano, que é bem malandrão, trabalhava com máfia e etc., nós temos a impressão de que ele é o grande vilão da série. E essa é a imagem que é construída, né? Ele é aquele vilão caricato, aquele personagem que tá ali realmente para poder gerar intriga entre todos os outros, e ele é um peão que é responsável por movimentar todos os demais da trama. Mas quando a gente começa a chegar nos últimos capítulos, principalmente no capítulo que antecede o episódio da sua morte, a gente começa a perceber, na verdade, que talvez ele não seja o grande vilão. Mas na verdade é o Sang-won, que é o jogador número 218, que acaba se revelando como um verdadeiro vilão. Mas no episódio em que nós temos o jogo da bola de gude, fica bem claro quem ele verdadeiramente é. Ele é um trapaceiro, ele definitivamente quer estar por cima da carne seca. Enquanto a gente achava que o outro bandidão fosse realmente o vilão, esse aqui é o pior, porque ele esconde as suas verdadeiras intenções, se faz de bom amigo, se faz de uma pessoa honesta e correta e que pensa nos interesses do outro, mas na primeira oportunidade que ele teve de usar a confiança de um parceiro que estava ali do lado dele, apoiando ele acima de qualquer circunstância, quando ele vê essa oportunidade, ele usa de forma cruel, sádica e muito desonesta, né? Desonesta é pra dizer o mínimo, né, gente? E isso mostra não apenas o instinto animalesco do ser humano diante de circunstâncias tão inimagináveis, como também mostra que, diante dessas circunstâncias, o verdadeiro caráter de uma pessoa se revela. Pois é, né, gente? As aparências enganam. E essa é uma das grandes lições que a série mostra pra nós. A série mostra também, já no seu episódio final, uma reflexão muito poderosa pra gente a respeito de poder e de como o dinheiro tá muito ligado ao poder. Quando a gente vê o personagem aí que é o jogador número 1 fazendo um contraste entre a vida de uma pessoa pobre e a vida de uma pessoa rica, quando ele tá lá no seu leito de morte, prestes a bater as botas, ele fala que o tanto o pobre quanto o rico têm algo em comum. Eles não conseguem desfrutar da vida. O que tem muito dinheiro não consegue ver valor em nada, porque tudo vem de forma tão fácil que nada parece ser tão valioso assim. Já o pobre nunca tem dinheiro para poder comprar nada, para ter uma qualidade de vida melhor, e logo ele leva uma vida muito ruim e muito sofrida.
E é interessante essa reflexão que esse personagem faz, porque não apenas ela faz muito sentido, mas ela também mostra até onde o homem é capaz de ir e o quão perverso ele é capaz de ser quando poder e dinheiro estão na sua mão. Tudo isso, todo esse jogo existe por conta de um grupo de pessoas absurdamente ricas que não sabiam o que fazer com a sua vida. E uma das lições que essa série traz, que para mim foi tão fundamental, é sobre como uma vida sem propósito não faz sentido. Aquelas pessoas, esses milionários, esse senhor que estava ali enfrentando um câncer mortal, são pessoas que não têm propósito de vida. São pessoas que têm tudo aos olhos do mundo. Tem dinheiro, tem poder e tem acesso a coisas que a maior parte da população não tem acesso. Mas o mais importante que elas precisam ter, elas nunca tiveram, que é propósito de vida. E isso instantaneamente me levou para a Bíblia, me levou para Deus, porque tudo que o Senhor quer nos dar aqui na Terra não é grana e não é fama e também não é poder. Ah, a gente pode ter grana? Lógico que a gente pode ter grana. A gente pode, sei lá, ser conhecido pelas pessoas, ter fama? Pode também. Desde que isso tudo seja feito da forma correta, obviamente. Mas o que Deus tem para nós é uma vida de propósito. É você acordar e dormir não só para você ir atrás de um bom trabalho, conseguir uma grana boa para ter acesso a coisas boas. Na verdade, Ele quer te dar uma vida de significado. Uma vida em que quando você acorda de manhã e dorme no fim do dia, você dorme e acorda com aquela mesma sensação de que você cumpriu o seu propósito. E o seu propósito não é sair gastando grana, não é sair fazendo viagens, ou levando uma vida de luxo ou uma vida de miséria. Não, uma vida de propósito vai muito além disso tudo. Uma vida de propósito é realmente uma vida em que a sua vida faz diferença na vida dos outros. Agora, como a sua vida pode fazer diferença na vida dos outros? Isso aí é claro que é um negócio que Deus quer falar com você aí no tete a tete, do mesmo jeito que Ele fala comigo no tete a tete, no particular. Mas essa foi uma das maiores lições que a série trouxe para mim, sobre como a vida sem propósito não faz sentido. E a vida desses milionários não fazia sentido justamente por isso. E foi aí que nós chegamos nesse loop caótico de pessoas caindo nesse abismo de jogos que gerou uma sucessão de mortes. Mas essas são apenas algumas das lições que a série traz. Mas eu precisava expor aqui para vocês e quero convidar vocês para também fazerem as suas reflexões e me contarem quais foram as lições que vocês aprenderam com essa série. Mas é claro que antes da gente encerrar tudo isso, precisamos falar sobre aquele final, porque, poxa vida, né, gente? Esse final foi surpreendente. Eu quero já partir para os minutos finais, que é quando a gente vê o nosso protagonista realmente mudando a sua vida. Ele prometeu que ia dar assistência pro Sheol, que é o irmão da outra jogadora que acabou sendo brutalmente morta pelo Sun-woo. E depois de dar assistência para ele e de dividir metade do seu dinheiro com o Sun-woo, dando essa grana para sua mãe, que é uma feirante, etc., ele decide ir para Los Angeles para encontrar a sua filha. Mas lá no aeroporto, ele encontra aquele mesmo cara de terno e gravata que o abordou para brincar com aquele jogo tradicional da Coreia do Sul, fazendo a mesma coisa com outra pessoa. E quando ele se depara com isso, obviamente que ele tem uma reação explosiva e tenta impedir esse menino de aceitar essa proposta. E na hora de embarcar para o voo para Los Angeles, ele decide ligar no bendito número que aparece atrás daquele famoso cartão que tá rodando aí todas as redes sociais, né? E aí é claro que ele faz contato com a equipe do jogo e ele acaba meio que sendo indiretamente ameaçado. Mas a gente vê que o nosso personagem ali não apenas fica com a pulga atrás da orelha, mas ele fica grilado, pistola. E aí é claro que no final ele decide bancar o Superman, vira as costas, puxa o seu terno e volta pra Coreia do Sul. Ele não abre o seu terno, né, gente? Mas é praticamente isso que ele faz, né?
Ele dá esse passo heróico com o intuito de ficar na Coreia do Sul. E tudo indica que o seu desejo de ficar na Coreia do Sul seja para tentar denunciar os organizadores desse jogo. Agora, como ele pretende fazer isso, nós não sabemos. Ainda não há planos para uma segunda temporada, como eu creio que muitos de vocês já sabem, embora o criador esteja sendo duramente abordado a respeito do assunto, mas esse final deixa margem para uma possível segunda temporada, sim, porque a série deixou algumas pontas soltas, sim. O policial enviou vários arquivos para o seu chefe pelo WhatsApp, a gente viu que ele estava com o sinal de internet estável e embora o host, que é irmão do policial, tenha dito para ele que a probabilidade desse arquivo ter chegado era ínfima, porque o sinal de internet não pegava muito bem, essa é uma pergunta que não foi respondida. Será que seu chefe recebeu os arquivos ou não? A gente sabe que no final das contas a guarda costeira e a equipe policial não foram parar lá naquela ilha, embora eles tenham tido acesso à localização onde ele estava por meio da chamada telefônica. Mas isso não ficou claro. E outra, o policial tomou um tiro no ombro. Não é um tiro que instantaneamente gera uma morte, né? Mas ele caiu no mar, então tem toda aquela coisa, ele caiu no mar aberto, então entende-se que ele morreu. Mas a regra de Game of Thrones é muito clara. Se você não viu um corpo, nem tudo está perdido, né, gente? A gente sabe disso, né? Mas a pergunta que eu quero resposta é: os arquivos chegaram pelo WhatsApp ou não chegaram? Porque se isso tiver acontecido, nós temos uma ponte de ligação fortíssima entre o nosso protagonista e a possível solução e também desmantelamento dessa organização criminosa que realiza esse jogo, e talvez essa ponta solta da polícia seja justamente para criar um elo de ligação para a segunda temporada. Porque agora que nós temos um jogador não apenas disposto a se vingar por todo esse jogo, é claro que nós temos também a possibilidade de que no futuro tudo isso venha se desenrolar de forma mais clara. E existe essa pergunta e nós ainda precisamos de uma resposta. Quem sabe esse final que nós tivemos não seja também o início de uma resposta numa possível segunda temporada, não é? Agora eu quero que vocês me contem o que vocês acharam do final. Vocês concordam comigo? Vocês acham que é isso mesmo também? Deem as suas opiniões e, é claro, não se esqueçam de me acompanhar tanto aqui, se inscrevendo no canal, e também lá no Instagram, no @RafaGomes, e também lá no TikTok, no @RafaGomesC. Um beijo e a gente se vê na próxima. Tchau, meus amores!